Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Vamos abrir, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Mateus. Agora inverteu. Estou ouvindo só o PA e não o retorno. Sobe aqui, confere aqui que você vai ver. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 12. Novo Testamento, Mateus, capítulo 12. Olha só o versículo 31, o que diz a palavra. Mateus, capítulo 12, versículo 31. Encontraram? Amém? Posso ler? Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Seríssimo isso que eu acabei de ler para você. Estou lendo para você o momento em que Jesus falou com todas as letras qual é o único pecado que não tem perdão. E quem comete esse pecado aqui, ó, não adianta nem pedir perdão, não adianta chorar de joelhos no altar, não tem perdão. Jesus falou com todas as letras, não tem perdão para esse pecado. Eu vou ler de novo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eu vou ler pela terceira vez e quero que você, após a minha leitura, repita em seguida. E eu quero que você sinta cada palavra que você está dizendo agora. Eu quero que você se comprometa com isso aqui, porque essa palavra é um alerta do Senhor Jesus para todos nós. Vamos lá? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quem entendeu essa palavra? Não dá um temor, só de ler já não dá temor? Eu quero ministrar sobre isso para você. Você crê que Deus está aqui e vai falar conosco através da palavra? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas, a melhor que você puder. Vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada agora.
Quem está aqui na Paz e Vida, sede estadual em Natal, não está aqui por outro motivo, senão para ouvir a tua palavra. Quem está em casa assistindo pela internet, também não está ligado por outra razão, mas sim porque quer ouvir a tua palavra. Então vem Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu confesso para você que todas as vezes que eu leio Mateus 12:31, eu fico arrepiado. Fico. Ainda que eu tenha consciência de que eu não cometi esse pecado, mesmo assim, eu fico pensando, meu Deus, que coisa séria isso aqui. Eu não sei se você já tinha lido esse versículo antes. Alguém aqui nunca tinha lido esse versículo antes? Levanta a mão quem nunca tinha lido. Não é vergonha não. A Bíblia é grande, você pode ter lido outras coisas, isso aqui você não leu. Para você que nunca leu isso aqui, talvez você está apavorado. Então deixa eu te explicar aqui, te contextualizar. O que estava acontecendo? Jesus tinha acabado de fazer um milagre impressionante. Vamos ler aqui qual foi o milagre? Versículo 9. Eu estou em Mateus 12 ainda, só que agora eu quero ler no versículo 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles. A sinagoga é a igreja dos judeus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Entenda, esse homem tinha a mão. Não está escrito em lugar nenhum que ele não tinha a mão, ele tinha. Não está escrito que ele não tinha dedos na mão, ele tinha dedos na mão. O detalhe é que a mão dele era como? Era mirrada. Era uma mão deficiente. Era uma mão que não tinha força para segurar nada. Era uma mão fraca. Era uma mão doente. E você deve imaginar que uma pessoa com a mão deficiente tem dificuldades para fazer qualquer atividade. Qualquer trabalho que a gente faça depende muito da mão. Não todos, mas a grande maioria. Hoje uma pessoa pode arrumar um trabalho bom usando um dedo só da mão, né? Mas naquela época todo trabalho era braçal. E esse homem aqui que tinha a mão mirrada, outro evangelista que conta o mesmo relato, diz que ainda por cima era a mão direita. Não imagina, a maioria das pessoas tem a mão direita como a sua principal mão. E esse homem tinha a mão mirrada. O que Jesus fez por esse homem? Veja aqui o versículo de número 13. Então disse aquele homem: estende a mão. Jesus viu que o homem tinha a mão mirrada, sabia que o homem não podia estender a mão, mas Jesus deu uma ordem. Quem aqui crê que quando Jesus fala, todos têm que obedecer? Quando Jesus fala, até os mortos obedecem. Jesus não parou na frente da tumba do Lázaro e chamou o Lázaro pelo nome: Lázaro, vem para fora. O Lázaro já estava podre, cheirando mal. 4 dias que estava morto já. Mas quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, o Lázaro ouviu, mesmo estando morto. Juntou espírito, alma, corpo de novo, e o Lázaro saiu da sepultura. Então, se até os mortos ouvem, quando Jesus deu a ordem, estende a mão, só dependeu de uma atitude daquele homem. Se aquele homem ficasse com a mão escondida assim, dizendo: não, a minha mão não abre não, a minha mão é deficiente, ele ia receber o milagre? Não, porque duvidou. Mas quando Jesus falou: estende a mão, ele que estava com a mão escondida para ninguém ver, ele creu que quem estava mandando ele estender a mão é aquele que tem todo o poder. Então ele estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão mirrada ficou curada na hora.
Foi um milagre que todo mundo viu ali na hora. Escuta, Jesus não falou para ele assim: ô rapaz, vem cá, o que você tem na mão? Ah, minha mão é doente. Ó, eu vou te dar um cartão de um fisioterapeuta amigo meu. Você vai fazer 6 meses de fisioterapia com ele, você vai ver como é que você vai melhorar. Foi isso que Jesus falou? Ele mandou o camarada estender a mão e a mão ficou boa na hora. Então, diante de provas, não há argumentos. Se Jesus fez o milagre, é porque Jesus tem todo o poder. Só que Jesus tinha inimigos. E sabe quem eram os inimigos de Jesus? Os líderes religiosos que morriam de inveja de Jesus. Basta você pensar o seguinte: onde é que Jesus encontrou esse homem da mão mirrada? Foi na praça? Foi na rua? Onde é que foi? Versículo 9: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Esse homem da mão mirrada estava dentro da sinagoga. O que isso prova? Que ele era um assíduo frequentador da sinagoga, que todo sábado ia para a sinagoga. E todo sábado o rabino da sinagoga via o homem da mão mirrada lá. E todo sábado o homem voltava para casa do mesmo jeito. No único dia que Jesus esteve na sinagoga, ele fez o milagre que aquele homem esperou a vida inteira para receber. Então os inimigos de Jesus eram quem? Eram os religiosos da religião judaica, que conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam o poder de Deus. Não tinham a unção do Espírito Santo. E por isso não faziam milagres. Eles pregavam. Todo sábado eles estavam lá pregando. Falavam, citavam a Bíblia, citavam a Torá. Mas era como você ouvir um jurista citando o Código Penal, né? Você ouve um jurista citando o Código Penal, você fala: poxa, legal, né? Ele decorou aquele livrão daquele tamanho assim. Ah, o artigo tal do Código Penal diz eu não sei o que. Você fica impressionado. Mas muda o que da sua vida? Nada. Você ouvia os rabinos pregarem, eles falavam bonito. Eles citavam: porque o profeta fulano de tal falou isso e aquilo. Mas o homem da mão mirrada continuava com a mão mirrada todo dia. E mesmo indo lá, a vida dele não mudava. Jesus chegou lá e fez o que o homem estava precisando, que era a cura. Jesus está aqui, Ele tem poder para fazer aquilo que você está precisando. É de cura, é de libertação, é de provisão. Ele está aqui para fazer o milagre que você precisa. Esses homens que tinham inveja de Jesus, eles sempre estavam lá, aonde quer que Jesus ia. Sabe o que é interessante no invejoso? É que o invejoso, ele não sai da nossa cola. O invejoso, onde você vai, ele quer ir também. Já reparou que é assim? Quem é que chama o invejoso para ir nos lugares? Ninguém chama, mas ele vai. E se ele tem tanta inveja de você, se ele quer tanto o teu mal, por que ele não te larga, né? Por que ele não te esquece? Porque ele quer estar lá, para ver se tem um motivo para falar mal, para ver você cair. Os inimigos de Jesus não perdiam um culto que ele pregava. Se Jesus estivesse na praia pregando, quem estavam lá? Os escribas e os fariseus. Se ele estava na sinagoga, quem é que aparecia? Os escribas e os fariseus. Se ele estava no templo, os escribas e os fariseus. Esse povo não tinha o que fazer. Estava lá onde Jesus estava, eles estavam lá também. O tempo todo buscando motivo para falar mal de Jesus. Só que nesse dia eles perderam as estribeiras. Nesse dia eles falaram demais. Quando o povo começou a glorificar a Deus, porque a gente glorifica só de ler. Imagina você ver isso que eu te contei ao vivo. Você não ia glorificar em alta voz? O povo começou a dizer: bendito seja Deus, esse homem que está aqui no nosso meio não pode ser outro senão o Salvador. Ele é o Messias, Ele é o prometido. Quando o povo começou a glorificar a Deus, começou a dar a honra por aquele milagre a Jesus, os inimigos de Jesus disseram para o povo assim, olha só, versículo 23:
Vamos ler o 22 também. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Quer dizer que além de Jesus curar o homem da mão mirrada, na hora que o homem da mão mirrada foi curado, alguém trouxe para Jesus um outro homem que era cego e mudo. E Jesus resolveu o problema desse homem também. Ele começou a ver e a enxergar, a ver e a falar. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Atenção, porque agora vai acontecer o pecado imperdoável. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Você acredita que eles disseram isso? Um cochichou com o outro. Não falaram em alta voz, não. Falaram assim, baixinho. Sabe quando você fala entre os dentes? Um cochichando com o outro, fala assim: esse aí, ó, tem pacto, viu? Isso aí que ele está fazendo não é de Deus, não. Isso aí que ele está fazendo é coisa do diabo. Ele faz isso por Beelzebu. O diabo, ele é tão sem criatividade, que ele imita a Deus em tudo. Deus não é trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Aí o diabo fez uma trindade para ele, que é Lúcifer, Satanás e Beelzebu. É a trindade satânica. E aí disseram assim: esses milagres que esse tal Jesus faz é coisa de Beelzebu. Eles estão dizendo que a obra maravilhosa que Jesus está fazendo por meio do Espírito Santo é coisa do diabo. Você entendeu o que eles fizeram? Na hora que eles disseram isso, ainda que falaram entre os dentes, está escrito aqui que Jesus, no verso 25, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Eu queria ver a cara daqueles homens na hora que Jesus disse isso. Porque eles falaram assim baixinho para Jesus não ouvir, mas não adianta, Jesus é Deus, né? Jesus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo. Quando ele falou isso, os homens ficaram pálidos, né? Ele ouviu o que a gente falou, como é que ele sabe que a gente disse isso? Aí depois de dar um esculacho desse, Jesus fala assim, versículo 30, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo que só existem dois lados. E quais são os dois lados? Deus e diabo. Não adianta a pessoa querer achar que tem um meio termo. Porque a sociedade até hoje quer encontrar um meio termo que não existe. Tem gente que não anda com Deus, que não é de Deus, que não serve a Deus, mas vai falar que ela está com o diabo para você ver a briga que se arruma. Alguém gosta de ouvir isso? Ninguém gosta. Mas a pessoa está com Deus? Não. E quem não está com Deus está com quem, me diga? Porque Jesus está dizendo, quem não é comigo, é contra mim. Ou você está do meu lado ou está do outro. Ou você está ajuntando no reino, ou você está espalhando. De que lado você está? Com quem você anda? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que está guiando os teus passos? Não tem como você ficar em cima do muro, no meio termo. Se você é aquela pessoa que diz assim, pastor,
eu não digo que eu sou crente, sabe? Porque eu não vou ser hipócrita, né? Mas do diabo eu também não sou, não. Eu não vou dizer assim que eu sou aquele cristão fervoroso, mas eu também não sou um ateu, né? Ou à toa. Peraí, isso é o que então? Você tem que decidir. Você tem que se entregar a Jesus e dizer definitivamente: Jesus é o Deus, é o Senhor, é o Rei da minha vida. Você tem que deixar claro de que lado você está. Eu estou do lado da luz e não do lado das trevas. Aí Jesus fala o versículo que eu li para você: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Quem é que veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados? Quem foi? Quem? Jesus. E quem é que está dizendo que todo pecado e blasfêmia será perdoada? Quem? Jesus. E é Jesus também quem está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Jesus está dizendo assim: olha, eu vim a esse mundo para perdoar pecados. Eu vim a esse mundo para me entregar na cruz pelos pecados de vocês. Mas eu estou dizendo para vocês que o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, esse aí está, ó, de fora do sacrifício. Eu vou perdoar qualquer coisa, mas blasfemar contra o Espírito Santo eu não vou perdoar. Este pecado está excluído da cruz. Diga bem alto: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que foi excluído do sacrifício da cruz. O único que morreu para perdoar os nossos pecados foi Jesus. Então ninguém mais pode perdoar pecado a não ser Jesus. E Jesus está dizendo: esse aqui eu não perdoo. E se Jesus não perdoou, quem é que vai perdoar? Se Jesus está dizendo: esse pecado aqui não tem resgate, então só nos resta uma coisa. Presta atenção. Se eu sei que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, só me resta uma coisa. O quê? Não cometer o pecado. Porque se eu cometer esse pecado, tem jeito? Tem perdão? Tem resgate? Tem salvação? Então o negócio é não cometer o pecado. Porque se cometer o pecado, esquece, não tem perdão. Pastor, o que aconteceu com aqueles homens que falaram isso? Você tem um palpite? Eu tenho certeza do que aconteceu com eles. Todos esses homens aqui morreram e nenhum deles foi salvo. Ainda que fossem grandes estudiosos da lei de Moisés e dos salmos e dos profetas e tudo mais. Ainda que fossem rabinos religiosos e tudo mais, nenhum deles foi salvo. Porque cometeram, entre tantos outros pecados que poderia condená-los, cometeram este aqui. Então eu vou te mostrar agora, rapidamente, como que eu faço para evitar esse pecado. Porque quem comete esse pecado não tem perdão. Então nós temos que entender que o melhor remédio é evitar que esse pecado aconteça. Primeiro vamos entender o que é blasfemar. Blasfemar, se você sabe o que é, ótimo, mas se você não sabe, eu vou te explicar. O dicionário define blasfemar como ofender, desonrar, desrespeitar ou afrontar o sagrado. O dicionário define blasfemar como ofender, desrespeitar, desonrar aquilo que é sagrado. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? Ofender, insultar, desrespeitar, afrontar o Espírito Santo. O que esses homens fizeram aqui na prática?
Na prática, eles disseram que uma coisa que era de Deus, que foi feita por obra de Deus, na verdade era do diabo. Então deixa eu fazer um alerta aqui para a igreja, para você que está aqui comigo e para você que está em casa. Às vezes, amados, a gente vê algo acontecer de forma diferente. E o Espírito Santo de Deus, ele pode operar de 1000 maneiras diferentes. Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser igual. Que todo mundo tem que agir igual. E quem não age do jeito que eu ajo, está errado. Tem gente que tem esse pensamento. Aí a pessoa traz isso para a obra de Deus. Então quer dizer que o pastor que prega desse outro jeito não é de Deus. Tem igreja por aí que o pastor grita mais do que um narrador de futebol narrando o último jogo da Copa do Mundo. Já viu? Tem ou não tem? E tem outros lugares que o pastor fala mais baixo do que um monge que está ensinando meditação, né? Que você tem que ficar o tempo todo tirando a cera do ouvido para conseguir entender o que ele está falando. Tem lugares que você vai, igrejas que você vai, que a coisa é quente, você ganha uma meia dúzia de abraços antes de chegar na cadeira, né? Tem outras igrejas que você vai que ninguém nem olha na tua cara, você entra e sai, por isso mesmo. Tem lugares que você vai, que o pastor abre a palavra e prega a palavra, não é? E ensina. Tem lugares que o culto dura 2 horas e o pastor abre a Bíblia uma vez só. E às vezes nem é uma Bíblia, é um celular que ele abre lá, está escrito aqui em tal lugar. Tem lugares que você vai que ninguém te toca, ninguém mexe com você. Tem lugar que você vai que eles revelam tudo da sua vida. Ó, irmã fulana aqui tem um problema assim, assim, assim em tal lugar, teve uma briga desse jeito. O Espírito Santo atua de formas diferentes. Tem pastores que ministram a cura simplesmente orando. Outros insistem que tem que colocar a mão. Outros pegam o paletó e jogam. Enfim, tem de tudo. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando você aprende de um jeito e vê a coisa sendo feita de outro, você corre o risco de olhar para aquilo que é diferente do que você já está acostumado e dizer, esse negócio aí não é de Deus não, viu? Esse negócio aí não é de Deus não, hein? Esse pastor aí não é de Deus não. Essa igreja aí não é de Deus não. Esse trabalho aí não é de Deus não. Presta atenção. O que é que o povo estava acostumado a ver na sinagoga? Eles estavam acostumados a ver o rabino só lendo, cantava um salmo, depois mandava todo mundo embora para casa. De repente, o que eles veem? Um homem que nem rabino era, que nem era escriba, que nem era fariseu, mas que pregava como ninguém nunca antes pregou e fazia maravilhas que ninguém jamais havia feito. E o que eles falaram para esse homem chamado Jesus? Não é de Deus não, é do diabo. E o que fizeram? Blasfemaram contra o Espírito Santo. Então eu quero te dar esse alerta. Tome cuidado. Tome cuidado. Deus te plantou aqui nesse ministério. Glória a Deus por isso. Fique aqui nesse ministério. Porque foi aqui que Deus te plantou. Se Deus te quisesse em outro lugar, Ele tinha colocado você em outro lugar. Ele te colocou aqui porque é aqui que Ele te quer. Mas não abra a tua boca para dizer, aquele pastor ali do outro lado não é de Deus não. Aquela outra igreja que tem ali não é de Deus não. Pastor, mas é porque eu acho que não é, porque tem esse ou tem aquele motivo. Escute, deixa o papel de julgar para Deus e vamos nos ocupar de outras coisas. Quem entendeu o que eu disse? Pode ser que seja de Deus e pode ser que não seja. É verdade. Nem tudo que brilha é ouro, né? Nem todo mundo que diz que é de Deus, de fato é de Deus. Mas e se for de Deus e eu disser que não é? E se for o Espírito Santo que está operando e eu disser que é do diabo?
Tem perdão para esse pecado? Então, fica alerta, fique atento. Agora, deixa eu te mostrar então como não cometer esse pecado. Porque antes de uma pessoa cometer um pecado desse, ela já estava cometendo outros. Então, deixa eu te falar, antes da gente orar, de 3 passos que levam a pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo. Pastores, regulem o ar aí, porque estou achando que está frio hoje aqui. Pelo menos aqui em cima está. Regula aí, por favor. Quem diria, né? Uma época dessa, ano passado, a gente estava com calor. Hoje o ar está tão bom que a gente está até com frio. Efésios capítulo 4, versículo 30. O primeiro passo que leva uma pessoa a cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando ela começa a entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Veja só o que diz a palavra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, não entristeçam o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Não esqueça nunca mais disso, o Espírito Santo é uma pessoa. E pessoas têm sentimentos. Quem aqui já foi entristecido por alguém? Levante a mão aí. Ih, pastor, se eu te falar quantas vezes eu já fui entristecido por alguém. Aquele que mora lá em casa, então, é o líder, o que mais me entristece, né? Fato, né? As pessoas com quem você mais convive é quem vai mais te entristecer mesmo. Normal. Mas veja, quando uma pessoa te entristece uma vez, você faz o quê? Você faz o quê? Ei, vocês são salvos, hein? Deixa eu só lembrar vocês, né? Quando alguém te entristece, você que é salvo faz o quê? Perdoa, claro. Quando essa pessoa que já te entristeceu uma vez, te entristece de novo, você faz o quê? Perdoa de novo. Quando essa pessoa que já te entristeceu 1, 2, 3 vezes, te entristece de novo, você faz o quê? Perdoa. Se essa pessoa que já te entristeceu algumas vezes, te entristece de novo, você faz o quê? Vou perdoar, hein, mas vamos falar a verdade aqui? À medida que uma pessoa começa a nos entristecer com frequência, não é natural que a gente se afaste desta pessoa gradativamente? Quem concorda comigo aqui? Porque, puxa, aquela pessoa toda vez que abre a boca me ofende. Aquela pessoa toda vez que está perto de mim dá um jeito de me alfinetar. Quer saber? Eu vou procurar outros amigos. Eu não preciso de um amigo para ficar me entristecendo toda hora, não. Eu não quero alguém do meu lado para ficar me chateando o tempo todo. Essa pessoa só me entristece. Eu vou perdoar, mas olha, vou me afastar. O Espírito Santo é uma pessoa e ele mora dentro de mim e dentro de você. Quando você que conhece a verdade, que conhece a palavra, que sabe o que é pecado, que sabe o que entristece o Espírito Santo, continua praticando as coisas que você sabe que Deus não quer, continua praticando as coisas que você sabe que não convém, isso faz o quê? Com que o Espírito Santo dentro de você se tristeça. O teu relacionamento com o Espírito Santo, amados, vai ficando abalado. Ninguém vai blasfemar contra o Espírito Santo da noite para o dia. Um dia está na igreja cheio da unção, glória a Deus, aleluia, no outro dia está blasfemando. É um processo. A pessoa começa com atitudes que vão entristecendo o Espírito Santo.
O segundo passo para uma pessoa cair no pecado que não tem perdão, depois de entristecer o Espírito Santo, é quando esta pessoa deixa o Espírito Santo se apagar dentro dela. Você está em Efésios, né? Avance comigo aí, por favor, até a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. O primeiro passo para uma pessoa chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo é ela entristecer o Espírito Santo com atitudes que não convêm. O segundo passo é quando ela deixa o Espírito se apagar. Não extingais o Espírito. Na versão bíblica revista e corrigida, que é a que eu estou aqui agora, está escrito: não extingais o Espírito, no sentido de extinguir, entrar em extinção, não tem mais. A Bíblia atualizada diz: não apagueis. Quem tem essa tradução, não apagueis o Espírito? Pois é. Como é que o Espírito Santo se apaga? Uma das comparações bíblicas para o Espírito Santo é fogo. Você sabe que o Espírito Santo é comparado a fogo, não é? O fogo, para ele se manter aceso, você tem que fazer o que com a chama? Tem que fazer o que? Você tem que alimentar a chama. Se você está fazendo uma fogueira e o fogo consumiu toda a lenha, e você quer manter o fogo aceso, você tem que fazer o que? Você tem que pôr mais lenha. Você tem que alimentar a chama. Porque se não alimentar a chama, se apaga. O que está acontecendo com muitas pessoas na igreja? Elas receberam o fogo do Espírito Santo na sua vida um dia. Teve um dia, não sei se foi um culto, se foi uma vigília, não sei se foi uma reunião grande ou pequena, mas teve um dia que o Espírito Santo veio sobre você como um fogo. Naquele dia que o pastor estava orando, ou você estava orando, não sei como foi a tua experiência, mas naquele dia você sentiu o fogo do Espírito Santo te tocar, e você começou a falar em línguas, e você sentiu aquela coisa maravilhosa que não adianta, ninguém consegue explicar. Eu já cansei de tentar colher testemunho de alguém sendo batizado com o Espírito Santo, e quando eu pergunto assim, como é que foi? Aí a pessoa fala, eu não sei como é, eu só sabe quem recebe. Não dá para explicar. É uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, mas ninguém consegue explicar, né? Você recebeu o fogo do Espírito Santo. Se você não alimentar esse fogo, ele vai se apagando. Quem está entendendo isso aqui? Sabe por que eu estou feliz de te ver aqui hoje? Nesse culto de busca do Espírito Santo, finalzinho de ano, né? Todo mundo pensando só em festa, em comemoração, e você está aqui hoje. Isso significa que você está aqui alimentando a chama do Espírito Santo dentro de você, mantendo a chama acesa. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus pela tua vida, viu? Glória a Deus que você veio hoje. Isso tem que ser uma coisa frequente. Toda quarta-feira na Paz e Vida, início de ano, final de ano, meio de ano, não interessa que época for, nós sempre estaremos aqui buscando o fogo do Espírito Santo. Só que quando a pessoa deixa essa chama se apagar, e o Espírito Santo começa a ficar extinto na vida da pessoa, é um passo para ela cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O terceiro passo que leva ao pecado que não tem perdão é o mais grave. É o endurecimento do coração. Existem casos onde a pessoa já entristeceu o Espírito Santo de tal maneira que o Espírito Santo dentro dela já está apagado. Ela já não tem mais a unção, já não tem mais aquela graça, já não tem mais aquela presença de Deus. E o seu coração já está endurecido.
de forma que ela já não se arrepende mais. Eu vou ler com você aqui na carta aos Hebreus. Avance aí mais um pouco. Avance na leitura. Aos Hebreus capítulo 3. Olha só, o versículo 15. O escritor aos Hebreus disse assim, olha: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aqui é os Hebreus capítulo 3, versículo 15, só para você entender. O escritor está falando de coisas que aconteceram no passado, e está dizendo que aquele povo lá no deserto, eles ouviam a voz do Espírito Santo falando com eles através do profeta deles, que era Moisés, mas o que eles faziam? Endureciam o coração. Deus falava, mas eles já não queriam dar ouvidos. E aí a palavra de Deus está falando conosco. Se hoje o Espírito Santo fala com você, não endureça o coração não. Não finja que não é com você não. Tem gente que vem para a igreja e é o mesmo que não tivesse vindo. Porque tudo que ela ouve, ela rebate. Tudo que ela ouve dentro do coração dela, ela diz: eu não concordo. O pastor prega, ela fala: mas não é por aí. Não, eu acho que essa interpretação não está correta. Não, eu não caio nessa. Só o coração está endurecido. Ela sabe que precisa de Jesus para ser salva, mas quando o apelo é feito, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa não levanta a mão, o coração está endurecido. A pessoa está afastada da fé, o pastor chama pelo Espírito Santo: você que está afastado, vem para cá, vamos reconciliar com Jesus. A pessoa diz: não, eu não estou desviado, eu só não estou indo na igreja, mas eu continuo com Deus. O coração está endurecido. E o endurecimento de coração, ele tem níveis. Vai chegando um ponto que o pecado de uma pessoa que tem o coração endurecido se torna normal para ela e deixa de ser pecado no ponto de vista dela. Porque Deus não muda. O que Deus dizia que era pecado há 2000 anos atrás, Deus continua dizendo que é pecado hoje. A sociedade pode mudar, pode falar o que quiser, Deus continua dizendo que pecado é pecado. E se esse mundo durar mais 2000 anos, provavelmente a sociedade vai continuar mudando. Mas Deus não muda, Deus vai continuar dizendo que pecado é pecado. Só que quando a pessoa está endurecendo o coração para Deus, ela diz que o pecado dela não é pecado. Eu vou ler uma coisa aqui para você, que foi dita pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra. Você sabe quem foi, né? Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 29. Vou ler o versículo 1. Provérbios 29, verso 1. Olha só o que diz a palavra: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Pastor, não entendi nada. Vou ler de novo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, endurece o coração, o espírito, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eu vou pedir para pôr aqui no telão esse mesmo versículo na versão NVI. Põe na NVI para mim, por favor, que aí você vai entender mais claramente. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será o que, igreja? Destruído sem aviso e irremediavelmente. Diga misericórdia. Se você conhece alguém assim, começa a orar por essa pessoa, viu? A pessoa foi repreendida 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não quer se arrepender. Ah, pastor, mas Deus é misericordioso.
Mas Deus é bondoso. Mas Deus, nós estamos na graça. E no tempo da graça pode tudo. Ei, você que pensa. Você que pensa. Quando Jesus disse que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, já não era o tempo da graça? Ou Jesus veio aqui no tempo da lei? Jesus veio aqui instituir a graça. Mas mesmo no tempo da graça existe rigor. Tem que haver temor. E eu vou te mostrar agora um exemplo bíblico do Antigo Testamento, onde houve a blasfêmia contra o Espírito Santo e o fim que teve. E já vou logo te dizendo que não foi nada bom não. O que você vai ler aqui não é nada bonito de se ler, mas eu tenho que ler. Tenho que ler, eu não vou omitir isso para você não. Vamos lá em 1º livro de Samuel, capítulo 2. Eu fico envergonhado até de ler isso aqui, mas se está na Bíblia é para a gente ler, não é? Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então vamos lá. 1º livro de Samuel, capítulo 2. Olha o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho. Quem era Eli, pastor? Eli era o sacerdote em Siló, principal templo daquela época. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O filho do sacerdote é o que? Você sabe? Quem sabe o que é o filho de um sacerdote? É sacerdote também. Porque o sacerdócio, ele é uma coisa de família. Então o sacerdote foi filho de sacerdote, pai de sacerdote, avô de sacerdote, todo mundo da família de um sacerdote era sacerdote. E esse sacerdote chamado Eli tinha filhos, Hofni e Finéias. E esses filhos do Eli não valiam nada. Pensa em 2 camaradas que não valia nada, eram eles. E toda hora alguém chegava para Eli e dizia: ô sacerdote, eu não sei nem como é que eu te falo isso, sabe? Porque o senhor é um homem de Deus, eu sou um sacerdote, e eu sei que os seus filhos são sacerdotes também, mas é que os seus filhos, eles estão fazendo uma coisa que eu não sei se é uma coisa que um sacerdote devia estar fazendo. O que é que meus filhos estão fazendo? Aí que ali, sabe ali o pátio do templo? As mulheres vão lá, sabe? Para adorar a Deus, né? Mas os seus filhos estão lá, e os teus filhos e aquelas mulheres, será que o senhor me entende? Não. E o Eli dizendo: não, isso é coisa que o povo fala, isso aí é conversa. Aí alguém dizia assim: ô Eli, ô meu sacerdote, eu estou tão sem graça de te contar isso, mas é que eu tenho que contar. Sabe, os teus filhos, na hora do sacrifício, tem uma parte que o sacerdote tira para ele, que é bíblico, tinha isso mesmo, e a outra parte maior que dava para Deus, né? Que sacrificava, que queimava. Ô meu Senhor, meu sacerdote, os teus filhos, eles estão pegando a parte que é de Deus, e estão pegando para eles. E os diáconos lá do templo estão dizendo: mas Hofni e Finéias, vocês não podem fazer isso. E eles estão dizendo assim: dá cá a parte que eu estou pedindo, ou por bem ou por mal. Tudo que eles faziam, iam lá e contavam para o sacerdote Eli. Mas o sacerdote Eli estava velho, estava cansado, estava desinteressado, sabe? Porque corrigir dá um trabalho, gente. Podar dá um trabalho, discipular dá um trabalho medonho. É mais fácil deixar a banda tocar, sabe? Do que mandar parar e arrumar. E ele não estava a fim de fazer nada disso. Então ele foi deixando. E os filhos do Eli foram se enforcando com aquela situação. Chegou uma hora que Deus olhou do céu
E Deus perdoa, sim ou não? Perdoa, né? Só que é aquilo que eu te falei, perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três. Aí o Espírito Santo vai se entristecendo, o Espírito Santo vai apagando, e qual que é o próximo passo? É a blasfêmia. O dicionário define como blasfêmia o quê? Apenas falar, ofender, insultar, tudo isso aí, ó, desrespeitar. O que os filhos de Eli estavam fazendo era uma desonra, era uma afronta, era um desrespeito àquilo que é santo. O que eles estavam fazendo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Deus fez com os filhos de Eli? Versículo de número 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai. Grifa, por favor. Porque o Senhor os queria matar. Está escrito aí na tua Bíblia que Deus queria matar eles? Pois é exatamente isso que está dizendo. Quer dizer que Deus se cansou de Hófni e Finéias, os filhos de Eli, de tal maneira que Deus decidiu que iria matá-los. Não tem mais jeito. Eles já blasfemaram contra o Espírito Santo. Pastor, o senhor está querendo dizer que para quem blasfemou contra o Espírito Santo só resta a morte? Entendeu tudo. Só resta a morte. E depois da morte tem salvação não, viu? Não é aquela morte dos salvos que morre, os anjos levam para a glória, cantando e o hino da vitória. Esquece isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é cova. E não tem perdão. Não tem. Chega um ponto que Deus decide que não dá mais para perdoar. Vamos em Gênesis capítulo 6. Eu já estou encerrando a mensagem. Não sei porque Deus me deu essa palavra para pegar hoje, mas se Ele deu, é porque Ele quer nos alertar, porque Ele nos ama e não quer que a gente peque. Gênesis capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. Os seres humanos foram pecando e pecando e pecando, e o pecado foi dominando. Chegou um ponto que Deus decidiu o seguinte, Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Pastor, o que isso quer dizer? Deus, antes disso aqui, deixava as pessoas viverem à vontade. Você pode reparar aqui no capítulo 5, o tempo que a galera vivia, ó, 962, 800 e não sei quanto. Você pode ler aqui no capítulo 5. Todo mundo vivia, mas vivia até cansar de viver. Só que o Espírito Santo foi tentando convencer as pessoas do pecado, e as pessoas estavam com o coração como? Endurecido. Endurecido de uma tal maneira que Deus falou: para que eu vou deixar um ser humano desse viver 900 anos na terra me amolando? Para que eu vou deixar um ser humano desse viver 800 anos pecando? Meu espírito não vai mais contender com esta pessoa. Meu espírito já está tentando, há muito tempo convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela não quer arrependimento, seus dias serão reduzidos. Quem entendeu, levante a mão. E foi uma baita redução, porque baixou de 900, 800 para 120. É a mesma coisa, uma pessoa que poderia viver até os 100, até os 90, até os 80, e morre com 20, e morre com 30. Aí a gente tem a sensação de que aquela morte foi precoce, e muitas vezes é mesmo. E muitas vezes não era para ter sido naquela hora, mas o Espírito Santo cansa de contender com o ser humano para que haja arrependimento. E eu vou terminar dizendo uma coisa para você. A vontade do Espírito Santo é entrar em você para fazer morada e não para fazer visita.
Diga para alguém aí perto de você: o que o Espírito Santo quer contigo é fazer morada, não é fazer visita. Porque a visita faz o quê? A visita vem, fica um pouquinho e vai embora, graças a Deus. Imagina se as visitas ficassem em nossa casa, né? Quando a visita é boa ainda vai, nem quando não é. Pois é. A visita vem, fica um pouquinho e vai embora. O Espírito Santo quer isso com a gente? Toda quarta-feira ele vem, fica com a gente 15 minutinhos, 20 minutinhos, 1 hora, 2 horas, vai embora, é isso que ele quer? Ele quer fazer morada dentro de você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, confirma que você e eu fomos feitos para sermos a morada do Espírito Santo. Oh, glória! 1 aos Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo do Espírito Santo. Só agora tem um detalhe. O fato de você ser o templo do Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo vai ficar em você a qualquer custo. Não. Você foi feito para ser o templo de Deus. Mas se o templo de Deus estiver profanado, o que acontece com a glória de Deus? Vai embora. E aí fica um templo vazio. E um templo vazio é um museu. Tem muitos cristãos que deixou de ser templo e virou museu. Olha, o fulano já pregou bem, viu? Ó, o fulano já foi cheio do Espírito Santo, viu? Ó, o fulano falava em línguas que era uma benção, hein? Olha, o fulano era usado, viu? Tudo no passado, é um museu. Você não tem que ser um museu. Você tem que ser um templo vivo, onde o Espírito Santo de Deus está presente, habitando. Pastor, e se eu pecar a tal ponto que o Espírito Santo se entristeça e se apague? O que vai acontecer? Ele vai embora. Ele vai embora. Não tenha dúvida não, ele vai embora. E não é porque ele quer, mas é porque ele foi obrigado. Porque a vontade do Espírito Santo é fazer morada. Mas olha o Salmo 51. O que disse Davi quando pecou? Você sabe que Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, mas ele pisou na bola, né? Errou feio. E quando ele errou feio, ele sabia que aquilo iria custar caro. Então ele orou pedindo perdão, e olha o que ele disse aqui no Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma pessoa pode ficar sem a presença do Espírito Santo. Repito, não porque o Espírito Santo queira sair, mas porque os pecados o expulsam da vida de muita gente. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé agora, por favor. Feche os teus olhos um instante. Feche os olhos. Eu creio que Deus falou com você. Agora Ele quer uma decisão sua. Se você está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você está aqui e ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, esta oportunidade está sendo dada a você agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça não. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje? Levante a sua mão bem alto, junto com a minha mão agora. Se tem alguém que ainda não fez isso e quer fazer. Pastor, eu sou essa pessoa. Então levante a sua mão. Talvez você diga, pastor, eu já entreguei, mas eu me afastei da presença de Deus. Eu me afastei do Evangelho, eu olhei para o homem, eu enfraqueci, acabei me afastando, mas eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à comunhão com o Espírito Santo, eu não quero ser um museu, eu quero ser um templo, eu quero que a presença do Espírito Santo habite em mim de novo.
Tem alguém aqui que está afastado e quer se reconciliar? Se tem, levante a mão. Deixa eu falar agora com você que está em casa me assistindo. Eu não sei quem é você ou onde você está, mas o Espírito Santo te conhece. E Ele sabe quem você foi, o que você fez. Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Aí onde você está, entrega a tua vida para Jesus agora. O que é que te impede de fazer isso? Faça agora, entrega a tua vida para Jesus. Você que está aí em casa e está com o teu coração ardendo depois de que ouviu esta palavra, porque você sabe que se afastou, você precisa voltar. Eu vou fazer uma oração agora por você que está em casa, mesmo eu não estou te vendo, mas o Espírito Santo está me direcionando para orar por você que está em casa. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar. Se você que está em casa tiver condição de fazer o mesmo, dobre os teus joelhos aí na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, onde quer que você esteja. Talvez ainda no trabalho, você pode fazer esta oração de joelhos, faça. Se não pode ajoelhar, coloque a mão sobre o coração. E ore comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Eu te peço, Senhor, me perdoa e me ajuda a permanecer nos teus caminhos a partir de agora. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar contigo até o dia glorioso da sua volta. Deixa o pastor orar por você agora. A igreja fica em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, o Senhor usa os meios que quiser para alcançar aqueles que o Senhor ama. O Senhor está usando esse meio agora, que é a internet, para alcançar esta pessoa que o Senhor ama, esta pessoa que está em casa ou no trabalho, onde quer que ela esteja agora. Seja em que dia for que esta pessoa está assistindo esse vídeo, em que hora for, não importa. Esta pessoa sente que algumas atitudes têm entristecido o Espírito Santo. Esta pessoa sente que o Espírito Santo está se apagando dentro dela. Então, meu Deus, antes que o pior aconteça, esta pessoa está de joelhos dobrados te pedindo perdão. Então perdoa, meu Deus, o pecado desta mulher, deste homem. Apaga os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E faça, meu Deus, com que esta pessoa seja envolvida pela tua presença. Agora, meu Deus, aqui nesta igreja, nós vamos buscar o teu Santo Espírito. Nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo. E eu te peço que assim como esses que estão aqui irão receber o teu fogo, que esta pessoa que está em casa também receba, em nome de Jesus. Agora você que está comigo aqui na igreja, levante as suas mãos aos céus agora e comece a buscar o Espírito Santo de Deus. Não olhe para mim, porque não é de mim que você vai receber, mas é do Espírito, é do alto. Abra a tua boca agora e comece a glorificar a Ele. Vai glorificando, vai glorificando. Não sinta vergonha. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todo ser que respira, glorifique e louve ao Senhor. Abra a tua boca agora e vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando. Não deixa a máscara que está no teu rosto te impedir de glorificar. Mesmo de máscara no rosto, solte a sua voz e comece a glorificar. Solte a sua voz e comece a falar em línguas estranhas. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, receba línguas estranhas agora. Receba, receba, receba renovo, receba poder, receba avivamento. Oh glória, oh glória, 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 glória. Oricalamaia rialamas, oricanderi mishi alalabalabas. Orelebendei alalabasui aria shurian eribicanda alamashi alalabas. Enche, Senhor, enche a tua igreja agora, enche agora do teu Espírito, enche agora, Espírito Santo. Esta pessoa que há muito tempo não falava em línguas,
Esta pessoa que há muito tempo não sentia a tua presença, vai renovando agora. Faz arder o teu fogo, Senhor. Faz arder o teu fogo em meu coração mais uma vez. Faz arder a tua chama, Espírito Santo, sobre esta igreja. Oh glória, isso, igreja, vai glorificando mais, vai glorificando mais. Deixa fluir o rio de água viva do seu interior. Deixa fluir o rio de água viva dentro de você. Oh glória, oh Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Meu Deus, vai distribuindo agora os dons. Meu Deus, tem pessoas aqui que querem muito o dom da palavra da sabedoria. Tem gente aqui que quer muito o dom da palavra da ciência, o dom da fé, o dom de curar, o dom da operação de maravilhas, o dom do discernimento do Espírito. Então, meu Deus, vai espalhando os dons agora sobre a tua igreja. Eu sei que o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu sei que a tua glória está aqui nesse lugar. Eu sei que a tua presença está aqui nesse lugar. Enche a tua igreja agora. Enche a tua igreja agora do teu fogo. Enche a tua igreja agora da tua presença. Oh glória, oh aleluia, 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 aleluia. Oh relabalabachurianda lalabás. Vamos adorar a Deus, igreja. Levante as suas mãos mais uma vez. Levante as suas mãos. Vamos cantar. Enquanto você canta, abra a tua boca e louve, exalte, bendiga em alta voz ao Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Declare, tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens
teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Aplauda, diga glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, por favor. Que essa palavra fique guardada no teu coração, para que você nunca, jamais na sua vida cometa esse pecado. E para a gente não sair da linha de raciocínio que nós estávamos, eu quero que você vá comigo até o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Julgue você mesmo. Mentir para o Espírito Santo. O que você acha? Pode ser caracterizado blasfêmia? Porque segundo o dicionário, blasfemar é insultar, é desrespeitar, é ofender, é afrontar o sagrado. Vou te mostrar um exemplo aqui de um casal da igreja, lá de Jerusalém, que diante do altar, mentiu para o Espírito Santo. Vamos ver isso aqui? Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção que eu vou te explicar o que estava acontecendo aqui. O evangelho estava crescendo de uma forma absurda em Jerusalém, e as pessoas da igreja estavam sendo movidas pelo Espírito Santo a fazer grandes doações. Foi uma direção que o Espírito Santo deu. E os apóstolos ensinavam para o povo sobre o poder da oferta, sobre o poder do sacrifício, sobre o poder do voto. E a palavra conta que um homem chamado Barnabé fez isso. Ele tinha uma propriedade, vendeu aquela propriedade, colocou o preço da venda no altar. Alguém deve estar pensando assim: pastor, mas por que Deus pediria para alguém vender uma propriedade? Imagina, a pessoa tem um terreno, aí ela vende o terreno e pega o dinheiro do terreno todo e dá no altar. Alguém deve estar pensando assim: mas por que Deus pediria uma coisa dessa? Deixa eu te contar uma coisa. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe ou não sabe? Isso aqui que você está lendo aconteceu poucos anos depois da morte de Jesus, quando eram os apóstolos que estavam cuidando da igreja. Então vamos dizer que isso aqui aconteceu no ano 40. No ano 70, sabe o que aconteceu com Jerusalém? O imperador romano chamado Titus Flávio, general romano Titus Flávio, incendiou por ordem de Nero Jerusalém, destruiu todas as residências, inclusive o templo, e tudo que sobrou foi confiscado por Roma. E a história está aí, todo mundo sabe. Quem não fez para Deus aquele sacrifício, naquela época que Deus estava movendo o coração das pessoas para fazer, lá na frente perdeu isso tudo e foi entregue na mão dos romanos. Deus sabe o que vai acontecer. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vou fazer sacrifício nenhum, eu não vou fazer oferta nenhuma. O pastor pode falar, pode orar, pode ler a Bíblia, pode profetizar, pode fazer o que quiser. Eu não vou ofertar nada. Não vou, porque eu juntei esse dinheiro que eu tenho com muito sacrifício, eu me esforço demais para ter o que eu tenho, não vou dar o meu dinheiro no altar não. É um direito seu. Só que muitas vezes aquilo que Deus te pede,
e você dá, Ele multiplica para que você tenha mais. Quando Deus te pede e você não dá, você perde lá na frente. Quem não fez essa oferta aqui que o Barnabé fez, lá na frente perdeu tudo, porque Roma confiscou tudo, foi tudo incendiado, foi tudo destruído, enfim. Era melhor ter feito para Deus, né? O que você acha, hein? É melhor colocar na mão de Deus ou perder para o devorador? O que você acha que é melhor? Quando você dá na mão de Deus, tem a recompensa. Então o Ananias e a Safira viram o Barnabé e outros fazendo aquela oferta e disseram: vamos fazer também? Vamos. Vamos fazer o voto? Vamos. Fizeram o voto. Senhor, nos abençoa para a gente vender aquela propriedade. Porque se a gente vender a propriedade, nós vamos trazer no altar a oferta. Ótimo, fizeram o voto. Quando você faz um voto com Deus, Deus entra na causa e faz dar certo até o que estava dando errado. A pessoa quer vender, não aparece ninguém para comprar. Quando ela faz um voto, aparece comprador para pagar até o dobro. Então vamos imaginar que foi isso que aconteceu? Vamos imaginar que o Ananias queria vender até por 50 mil. Mas aí ele conseguiu alguém que pagou 80. Sabe o que ele fez? Eu prometi para Deus que eu ia dar a venda, né? Mas eu não imaginei que eu ia vender tão bem assim. Ô Safira, vamos fazer o seguinte, olha, o Pedro não sabe, nunca nem foi na nossa propriedade, não sabe quanto valia, não sabe por quanto a gente vendeu. O que ele sabe é o que a gente falar. Então vamos combinar aqui que se ele perguntar, a gente fala que foi por tanto que nós vendemos. Aí a gente leva esse tanto e põe no altar. E o resto a gente guarda em casa. Quem compreendeu o que eles fizeram? Plano perfeito, né? Pedro sabia de alguma coisa? Não. Os diáconos da igreja sabiam de alguma coisa? Não. Ninguém sabia. Só que tem um detalhe. Tem como esconder alguma coisa do Espírito Santo? Olha o que aconteceu aqui. Versículo 3. Disse-lhe então Pedro. Imagina essa cena no culto, acontecendo no culto. A igreja lotada. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste-te desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias não teve tempo nem de dizer: me perdoa, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ele morreu no culto. Você entendeu isso? No culto. Por quê, pastor? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo, mentindo descaradamente dentro do altar. Graças a Deus que isso não acontece no século 21, né, gente? Não é? Gente, fala que é. Não é, né? Isso acontece. Jamais que alguém, nos dias de hoje, vai pegar um empréstimo de dízimo e colocar lá alguma coisa que não seja o dízimo. Será? Hein? Será que alguém tem coragem de dizer para Deus: Senhor, está aqui minha melhor oferta, viu? E não ser a melhor oferta? Será? Será que alguém mente para o Espírito Santo nos dias de hoje? Será? Eu lembro de uma igreja que eu fui pastor, gente. Por isso que eu não falo isso mais, hein? Uma igreja que eu fui pastor, eu disse assim: gente, se o Espírito Santo fosse fazer isso hoje, a igreja ia ter que fazer parceria com uma funerária, que ia ser tanta gente que ia morrer. O pior, sabe o que foi? Tinha um imóvel para alugar na frente da igreja. Me diga aí, o que alugaram? Na frente da igreja. Não deu 15 dias, tinha uma funerária na frente da igreja, gente. Misericórdia. Não deu 15 dias, inaugurou a funerária na frente da igreja. Eu pregava a manhã inteira olhando as caixões lá e o pessoal comprando. Então, é claro que isso aqui é um exemplo dramático, mas está na palavra.
Aconteceu. Pastor, e a Safira, mulher do Ananias? A mulher do Ananias chegou depois sem saber de nada. Aí o Pedro perguntou para ela, vamos conferir aqui na palavra, olha. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ela já é viúva e não sabe. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram-na junto de seu marido. Terrível, não é? Por que eu estou lendo isso aqui para você? Para te lembrar que o Espírito Santo está no culto do início até o final. Tem gente que diz assim, não, a hora que Deus opera é a hora da pregação. Essa hora aí, Deus está usando o pastor. Na hora da oferta não, na hora da oferta o pastor é que está falando ali do que a igreja está precisando. Mas na hora da pregação Deus está falando. Escuta, o Espírito Santo está presente do início ao final do culto. E nós não podemos perder o temor e a reverência. Se você escuta Deus falando com você na pregação, por que você não escuta Deus falando com você na hora da oferta também? Por que na hora da oferta você endurece o teu coração e diz, eu não vou fazer, eu não vou devolver a Deus o que é de Deus, eu não vou fazer o sacrifício que Deus está me pedindo? Está aqui um exemplo trágico de alguém que teve a oportunidade de fazer o que Deus pediu e ser grandemente abençoados, mas ao invés de bênção, receberam uma maldição. Que você seja diferente de Ananias e Safira. Que você seja aquela pessoa que faz o voto e cumpre o voto. Que você seja aquela pessoa que diz que vai honrar a Deus e honra mesmo. Pastor, com o que eu honro a Deus? Com as mãos levantadas, com glória a Deus, com aleluia, com canções, com lágrimas nos olhos? Também. Mas além disso, Deus quer ser honrado com as primícias, com os dízimos, as ofertas, de tudo aquilo que Ele tem te dado. Então nesse momento, prepare agora o santo dízimo do Senhor. Prepare agora a sua oferta. O ano está acabando. Não leve para 2021 o devorador junto com você não. Repreenda o devorador da sua vida, só tem um jeito. É através da fidelidade no dízimo, da fidelidade na oferta. Fica de pé no teu lugar, toda a igreja, por favor. Se você quiser usar o seu cartão para fazer a sua oferta, a maquininha está aqui. Você pode usar o cartão de débito ou de crédito. O valor que você sentir o Espírito Santo te tocar, você passa aqui. Você que está com o dízimo na mão, levante ao céu. Você que está com a oferta, levanta a sua oferta também. Aí mesmo onde você está, eu vou orar. Depois que eu orar, você vem até o altar e apresenta a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu oro abençoando cada dizimista fiel da tua casa. E te peço que repreenda o devorador da vida dos seus filhos. Porque o devorador só é repreendido quando nós te honramos com as primícias e com as ofertas. Recebe também a oferta desse ofertante, o que esta pessoa com amor e alegria está colocando no teu altar, que suba para a tua memória, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Pode sair, sai do seu lugar, vem até aqui, passe o teu cartão, se você tem dinheiro, coloque aí na arca. Você que está em casa, quer ofertar também? As nossas contas estão aparecendo aí na sua tela. Basta você fazer um TED, um DOC, um PIX, ou se você preferir, vá até o caixa eletrônico mais próximo e deposite em uma dessas contas que está aparecendo na sua tela. Feito isso, manda o comprovante aqui para mim via WhatsApp, para esse número que você está vendo aí na sua tela. Eu vou imprimir o seu comprovante e vou orar por você. Os obreiros vão te dar o impresso do santo dízimo e o impresso da oferta com propósito. Pode entregar, obreiros, por favor. Se você não cumpriu o seu voto com Deus ainda, cumpra até o dia 31.
Até o dia 31 você traz seu dízimo, até o dia 31 você traz a sua oferta com propósito para Deus abençoar o ano de 2021. Amém? Pastor Cícero Oliveira, vem cá, dê a bênção final. Para você de casa, Deus abençoe. Até a próxima reunião, querendo Deus. Abra as mãos assim, olha, na forma de receber tudo que o pastor Cícero Oliveira ministrar para a tua vida. Você toma posse e diz: assim seja. Glória a Deus. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. E que o Senhor vos leve em paz para os vossos lares e vos guarde embaixo do seu infinito amor, não só hoje, mas para sempre. Traga todas essas bênçãos para vocês. Receba o abraço do nosso diretor estadual, nosso querido pastor Ademir Pereira, o meu abraço e de toda a equipe. E agora se valorize, sinta o abraço do nosso Deus Todo-Poderoso e comece a agradecer a Ele por tudo que Ele faz na sua vida, porque temos a certeza que não são poucas coisas, e sim são muitas. E diga: obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado por fazer eu sair daqui cheia e repleta do Seu Santo Espírito e ser avivado pela Tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. E agora receba uma bênção apostólica. E que a graça e a paz do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos. Agora todos juntos vamos dizer um assim seja, bem forte e bem alto. Vamos lá? Assim seja, e viva Jesus, aleluia. Encerramos mais um encontro, paz e vida. Vão na paz, vão com Deus e viva Jesus.